Vamos lá. Alguém gostaria de fazer a prece hoje para a gente começar? Alguém poderia fazer a prece? Deixa eu escolher. Unidunité, deixa eu ver. Ana Fono, faz a prece pra gente. Você tá com carinha de quem tá iluminada hoje aí para fazer a prece. Não, sempre. O índio, hoje não, sempre, sempre. É isso mesmo. Só abre teu microfone, por favor. Espera aí que eu vou abrir para você. Abri. Só que eu me confundo. No início é a Ave Maria, no final... Pai Nosso, o que você quiser. Só fala pertinho do microfone do teu fone para ficar mais alto, por favor, Ana. Nesse momento, quero agradecer a espiritualidade por mais esse dia de estarmos juntos, um aprendizado maior através da Gisele, e que todos os seres de luz possam estar presentes nesse momento, nos protegendo, nos iluminando. Que os desencarnados também possam estar cientes que eles estão aprendendo junto conosco nesse momento, e que eles possam também seguir seu caminho na luz após a tranquilidade nossa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vai ter sido boa, né? Obrigada, Ana. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro já, né? Nesse capítulo, no quarto capítulo, a gente fala um pouco sobre os fenômenos mediúnicos. Como nós já falamos muito isso quando a gente classificou os fenômenos mediúnicos, eu não vou repetir porque, na verdade, é bem repetitivo o assunto, então a gente já entendeu como esses fenômenos acontecem, né? Os de efeito físico, subjetivos e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os fluidos, né? Começando aí com a teoria das manifestações físicas. Então, é a parte da apostila que eu separei hoje, né? O capítulo 4. Uma parte do capítulo 4 e o finalzinho, e depois a gente vai para o capítulo 5. Então, falando da teoria das manifestações físicas, né? Kardec diz assim, se nós temos um efeito, o fenômeno físico, ele deve ter uma causa. Então, vamos analisar os fenômenos mediúnicos produzidos pelos espíritos desencarnados, buscando saber como se opera essa ação e qual o seu mecanismo. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Analisar como esses fenômenos mediúnicos são produzidos pelos espíritos desencarnados. Como eles conseguem a ação, né? Qual é o mecanismo de ação dos espíritos para que os fenômenos mediúnicos aconteçam. Então, a gente observa, né, que essas teorias elas não nasceram dos cérebros humanos, mas os próprios espíritos desencarnados trouxeram essa informação para nós, através da sistematização, né, de Kardec, de toda a doutrina espírita. Então, assim, eles primeiro começaram a falar sobre a essência dos espíritos, a existência dos espíritos, a sobrevivência, né, após o corpo físico, o corpo carnal. Então, com essa comunicação, a gente comprova a existência dos espíritos e da vida após a morte, né? Deixa eu ver aqui que tem sempre alguém pedindo para entrar. Desculpa, gente. Bom, e em segundo lugar, eles falam sobre a existência de um invólucro semimaterial, né, que serviria de corpo no mundo espiritual, né, e que tem uma possibilidade de ação sobre a matéria física, que aí eles falam do perispírito. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso espírito, nosso perispírito,
nosso corpo físico, né? E sobre o fluido cósmico universal, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, é um assunto assim bem tranquilo. Eu coloquei 2 vídeos para a gente assistir que eu acho que vão ilustrar de uma forma bem interessante, né, esse assunto e que vão ajudar para que a gente consiga ter uma outra visão, né, uma visão mais simplificada desse conteúdo. Né? Lembrando, né, que Kardec sistematizou dessa maneira, né? Espírito, perispírito e corpo físico. E que a gente sabe que depois a gente vai estudar os outros corpos, né, que a gente conhece. Então, o termo usado, né, por Kardec para designar o nosso corpo espiritual, a forma como o espírito se apresenta depois que ele perde, né, o corpo físico. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp para não ficar barulho. Pronto. É perispírito, né? Ele chama de corpo perispiritual. Então, o que seria isso? A condensação do fluido, que é que tem origem no fluido cósmico universal, em torno de um foco de inteligência, que é o espírito. O perispírito seria um subproduto desse fluido cósmico universal. E ele é variável em sua maior ou menor condensação, o que lhe dá propriedades especiais para agir sobre a matéria. Então, assim, eu trouxe um videozinho, depois eu vou colocar para vocês, do Haroldo Dutra, falando bastante sobre isso, de uma forma muito interessante. Né? O fluido cósmico universal é o fluido que está dentro do nosso universo, do nosso planeta. Né? Cada planeta ele tem o seu próprio fluido. Né? Esse fluido ele vem puro, né, da nossa fonte criadora, né, que a gente chama de Deus, vamos colocar assim. Mas quando ele chega aqui no nosso planeta, ele já é modificado. Já é um fluido que passa a ser modificado. E esse fluido cósmico universal, ele gera o nosso perispírito, que é a forma do nosso corpo físico, né? Que vai dar forma a como nós vamos materializar isso aqui na nossa encarnação. Então, esse perispírito, ele é um subproduto, né? Ele deriva desse fluido cósmico universal, né? E aí ele dá propriedades especiais para que esse espírito consiga agir sobre a matéria. Então, a gente vai ver um pouquinho mais isso. Então, aqui, eu coloquei para ilustrar uma imagem, né? Não sei se dá para vocês verem bem, quem tiver de celular, mas depois eu posso até disponibilizar para vocês, tanto os vídeos quanto a imagem, tá? O perispírito, ele é um intermediário entre o espírito e o corpo físico, formando assim o complexo humano, né, dentro do estudo de Kardec. Então, aqui a gente tem uma imagem do espírito sem uma forma, né? A gente percebe ali uma energia, uma luz. Depois a gente vê o nosso perispírito já ali como se fosse mesmo um molde, né? Uma forma para o nosso corpo físico. Então, a gente percebe que o nosso corpo físico ele é uma réplica do nosso perispírito. Né? Espíritos mais iluminados, mais evoluídos, eles definem qual a forma do perispírito que eles querem se apresentar, em uma outra encarnação e tal. Né? Nós, geralmente, né, usamos o nosso perispírito da última encarnação. Então, às vezes a gente fala assim, eu vi a minha avó que já morreu, eu vi o tio que já faleceu, que já desencarnou, porque a gente vê o corpo perispiritual dessa pessoa, né? Que é idêntico à forma do corpo físico. Eita, vamos lá. E aí, eu vou colocar um videozinho para vocês. Quem tiver fone, fica mais fácil de ouvir mais alto. Se não, coloca aí mais alto o áudio, porque como fica aqui no computador, pode ser que fique para vocês mais baixinho. Mas depois eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo esses vídeos também, que eu achei muito interessante. Esse primeiro aqui, ele é até um pouco engraçado, tem um pouco de humor, né? Mas explica bem, de uma forma bem bacana. Logo penso, eu existo. Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou o espírito, né? Eu sabia. Eu sabia que era o espírito, cara. O que é espírito?
princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba, mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Oh, caraca, você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que eu era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte. Em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo, ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles. Eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial para te aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos? Meu Deus, eu tenho irmãos! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Eles também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Eu acho. Ok. Eu vou lá, tá? Tchau. Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal. Foi um vídeo, né, assim, mais, como eu disse, mais voltado para o humor, mas para ilustrar um pouquinho, né, a questão do espírito, né, da criação do nosso espírito. Então, nós somos originários, né, de uma força suprema, inteligente, mas nós nascemos ignorantes. Então, através das nossas experiências aqui, é que nós vamos evoluindo, né, para um dia entendermos isso tudo que nós estamos vivendo. Então, só para poder a gente entender um pouquinho sobre isso, né? O fenômeno mediúnico, por exemplo, de efeito físico, né? Aquele que sensibiliza os nossos sentidos físicos, a gente já falou sobre ele, né?
ele tem a explicação na ação do perispírito. Então, assim, para atuar sobre um objeto inanimado, né, o espírito desencarnado, ele precisa combinar o seu fluido perispiritual com o fluido que escapa do médium, que a gente chama de ectoplasma, né, ou fluido vital. Ele satura os espaços interatômicos, intermoleculares, né, da matéria e com a força do pensamento age como deseja. Então, aqui como exemplo, a gente tem a movimentação de objetos e a comunicação por pancadas. Como é que seria isso, né? O espírito, como eu falei com vocês quando a gente falou sobre os fenômenos mediúnicos, a classificação dos fenômenos. Para que haja, por exemplo, uma manifestação de efeito físico, eu preciso que haja naquele ambiente um médium de efeito físico, né? Para que aquele espírito que está no ambiente, né, usando, né, o fluido perispiritual dele, consiga também unir, condensar, se juntar, né, ao fluido que sai do médium encarnado, né, ao ectoplasma dele, o fluido vital dele, para que junto esse fluido consiga agir sobre a matéria, né? Quando a gente pensa em matéria, a gente imagina tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Então, para que haja realmente uma ação sobre um objeto inanimado, sobre um objeto da nossa matéria, precisa dessa combinação, da combinação desses fluidos, do desencarnado, né, do fluido perispiritual, com o fluido que o médium produz, tá? Só para a gente entender um pouquinho isso. Aqui eu coloquei uma situação, né, que eu tirei lá da nossa apostila, que fala das manifestações físicas espontâneas, né? Em alguns lugares, como aconteceu com as irmãs Fox, observam-se fenômenos mediúnicos ostensivos, né, como batidas, levantamento de objetos, sem que nenhuma pessoa tivesse intenção de fazer isso, né? Ninguém ali conscientemente queria fazer isso. Então, eles ocorrem espontaneamente, muitas vezes, né? Eles dão origem àquilo que a gente chama de casa mal assombrada. Por quê? Porque aquele espírito que está naquele ambiente, né, utiliza o fluido perispiritual que ele tem, que vem desse fluido cósmico universal, junto com o fluido do médium, com o ectoplasma que o médium produz, né, e aí eles conseguem causar aquele efeito físico. Então, quando a gente diz casa mal assombrada, né, é claro que, né, às vezes não é um espírito negativo que está ali, pode ser um espírito brincalhão, um espírito zombeteiro, um obsessor, né, mas alguém desencarnado está naquele ambiente causando aquela situação, porque existe um médium ali de efeito físico. E esses fluidos combinados fazem com que o fenômeno aconteça. Então, se a gente parar para pensar, né, nas casas mal assombradas, né, quando a gente fala, realmente existe a presença de um espírito ali para que aquele fenômeno aconteça. Assim como existe a presença de um médium de efeito físico. Então, quando a gente começa a observar as manifestações físicas, primeiro a gente precisa averiguar, né, se esses fenômenos não são fruto da imaginação, né? Não são alucinações, porque às vezes a pessoa imagina que ouviu, imagina que viu, né? Tem pessoas que têm problemas, né, psiquiátricos, psicológicos que podem influenciar. Então a gente precisa ir descartando isso. Se não se esse fenômeno, se esses ruídos, se essa materialização que a gente observa, né, dos sons, dos objetos se movendo, né, se não tem nenhuma causa física conhecida, né, ou se não tem nenhuma mistificação, fraude, ou pessoas inescrupulosas, né, uma palavra enrolada. Então, ele fala isso, né, lá na nossa apostila, Kardec fala sobre isso, assim, Kardec fala, né, eu peguei da obra de Kardec, que a gente precisa sempre tomar cuidado com essa questão quando a gente pensa em manifestações físicas, tá? Né, porque nem tudo é espiritual. Existem causas que a gente pode observar que são causas da nossa matéria mesmo, né? Ou psicológicas, ou que a gente acredita, né? Pode ser da nossa imaginação, causas da física, né? Conhecidas, né? Tem várias explicações. E aí, assim, a gente precisa saber diferenciar se é algo realmente espiritual ou não. Só porque, assim, como eu não quis falar sobre os fenômenos de novo, só para a gente fechar isso, por isso que eu trouxe no início do nosso estudo hoje esse tema.
Então, quando se exclui essas causas, né? Se excluem as causas de que, não tem ninguém com nenhum tipo de transtorno psicológico, né? Psiquiátrico. As causas físicas, por exemplo, um cano que tem algum problema, que está com algum vazamento, faz um barulho, e aí a gente acha que é espírito e não é uma causa física. Ratos andando ou no sótão, no telhado, é uma causa física, né? E a gente tem que descartar, porque às vezes a gente escuta os barulhos e começa a achar que são espíritos e às vezes não são. Então a gente precisa descartar tudo. Tanto as causas físicas, materiais que a gente observa que podem acontecer, quanto as causas psicológicas, né? Descartando isso, a gente começa a investigar realmente a questão se há um efeito físico ali, uma manifestação, uma combinação fluídica ali entre um desencarnado e um médium encarnado para que aquele fenômeno aconteça. Então, quando a gente exclui essas causas, né, a gente começa a analisar o motivo por que esses fenômenos estão ocorrendo, porque eles são provocados por esse espírito que está na casa, quando a gente identifica que realmente é espiritual. Né? Então, pode ser por várias coisas. Pode ser por um obsessor, um perseguidor, né? Um espírito que te persegue, né? Por algum motivo. Pode ser um espírito que tem uma vontade de se comunicar para expor alguma situação, fazer uma comunicação, falar. Pode ser um ente querido, alguém que quer dar uma orientação. Pode ser um espírito brincalhão para assustar, né? Ou pode ser algum espírito que quer provar realmente que existe vida após a morte, né? Que a vida espiritual é uma realidade. Então, tem inúmeros fatores, tem inúmeras causas para que esse espírito se manifeste ali. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Mas a gente sempre pensar, né? Quando acontece algo na minha casa, onde eu moro, que faz com que aconteçam ruídos ou fenômenos, as coisas caem, a janela bate, e eu já identifiquei que não tem nada físico que cause isso, eu estou psicologicamente bem, não sou uma pessoa que tem nenhuma psicose, nenhuma paranoia, nada disso, e aí eu confirmo que é espiritual, também é importante que a gente se observe, porque isso é um indicativo de mediunidade, né? Porque, como eu falei, se existe a manifestação física, com certeza é porque existe um médium ali, né, com esse tipo de faculdade mediúnica. Então, também é uma forma da gente se analisar e perceber que a gente precisa de desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento espiritual. Tá? E aí, quando acontecem, né, esse tipo de fenômenos, como nós devemos agir, né? Então, assim, não dá atenção quando o fenômeno for produzido por espíritos brincalhões, né? Não ficar também com medo, né? Apavorado, assustado, né? Orientar quando são produzidos por espíritos perturbadores e vingativos. Ué, gente, o que aconteceu? Epa, hoje o negócio tá esquisito, gente. Tá? Peraí que eu vou compartilhar, não tá compartilhando. Acho que alguém cancelou meu compartilhamento, sem querer. Bom, vamos lá. Orientar quando, né, esses espíritos perturbadores ou vingativos, obsessores, estão interferindo como, né? Procurar o centro espírita, né, para fazer uma desobsessão, um trabalho de desobsessão, né? Sempre buscar orar, estar em prece, né? Buscando assim uma elevação espiritual, uma elevação da alma, né? Porque quando eles percebem também a nossa modificação interna, eles também entendem que a gente está num processo de aprimoramento, então até a doutrinação também fica mais fácil, né? Então, assim, sempre buscar ajuda, né, nos lugares adequados quando acontece esse tipo de fenômeno. Quando é um espírito que quer se comunicar, um ente querido, um mentor, alguém que vem dar alguma notícia, né, que a gente possa atender as solicitações quando justas, né, dentro daquele espírito, dentro da nossa possibilidade. Então, que a gente saiba identificar. Então, essa parte faltou para a gente falar um pouquinho quando eu falei sobre a classificação da mediunidade dos fenômenos. E aí ela se complementa nesse capítulo, né? Então, como para não ficar repetitivo, eu preferi trazer agora só para a gente finalizar essa questão dos efeitos físicos, até porque a gente vai falar sobre os fluidos que são importantíssimos nesse tipo de manifestação física,
tá? Então, a gente sempre observar, né? Descartar. Acontece alguma coisa na nossa casa, no ambiente onde nós moramos. Observar se não é nada material, se não é nenhum problema que tenha na casa que cause esse ruído ou algum outro movimento estranho, né, na casa. Descartar as questões psicológicas para então a gente investigar a questão espiritual, porque senão também a gente fica fanático e acha que tudo é espiritual o tempo inteiro, e não é assim também, né? A gente precisa ter um equilíbrio. E aí, quando for algo, né, um espírito brincalhão, não demonstrar medo, até porque a gente sabe, né, que nós também temos a nossa proteção. Então, sempre tem momentos de oração, por isso é tão importante o culto do Evangelho no lar, né, para que a gente possa trazer paz, apaziguar a energia da nossa casa, convidar os mentores de luz, né, para estarem conosco na nossa família. É como se, quando a gente faz o culto, né, em casa, é como se nós abríssemos as portas para a espiritualidade de luz e os convidássemos a fazer parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Então, é muito importante, né, que a gente tenha atenção a tudo isso. E aí a gente começa a ver melhor agora os fluidos espirituais, né? Que é a parte do capítulo que interessa para a gente hoje. Então, ficamos sabendo, né, que além do estado radiante, a matéria, tornada invisível e imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que se denominam fluidos. À medida que esses fluidos se rarefazem, né, adquirem novas propriedades e uma nova capacidade de irradiação sempre crescente, torna-se uma das formas de energia. A gente vai entender isso melhor. Essa forma, gerada pelo espírito encarnado ou desencarnado, tem sido designada sob os nomes de força ódica, fluido magnético, força elétrica, força psíquica e, mais recentemente, de bioenergia. E é através dessa energia específica que os espíritos interagem uns com os outros e exercem a sua influência no mundo corpóreo. A gente vai ver isso melhor. No Livro dos Espíritos, né, dizem os benfeitores espirituais que todas as coisas que existem no universo podem ser sistematizadas, né, organizadas em 3 elementos fundamentais, que são denominados de Trindade Universal, que são eles Deus, o Espírito e a matéria. Então, no Livro dos Espíritos, eles explicam o quê? Que Deus seria a causa primária, a inteligência suprema, né? Cuja natureza não nos é dada a conhecer agora, que tem a ver com aquele vídeo que eu mostrei primeiro, né? Que ele chama de causa, né? O causa, né? Brincando, mas ele retirou exatamente esse conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, Deus seria essa causa primária, que a causa que originou tudo que existe, né? A inteligência suprema, mas que nós não conhecemos ainda na sua totalidade, porque a gente precisa evoluir muito para chegar, de fato, a ter compreensão e capacidade de compreender o que é Deus, né? O quem é Deus, como é Deus. Então, o Espírito faz parte dessa Trindade Universal, seria o princípio inteligente, que é uma energia pensante, com inteligência e moralidades próprias. Então, o nosso espírito, né, ele é um princípio inteligente. Ele é uma energia gerada, né, dessa causa primária, que é Deus, né, mas que pensa e que pode se moralizar, se aperfeiçoar e evoluir. E a matéria, que na definição espírita é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. Então, dentro da visão espírita, né, é tudo sobre aquilo que o espírito consegue atuar é considerado matéria, tá? E aí a gente reconhece 3 tipos de matéria. Seria a matéria ponderável, imponderável e o fluido cósmico universal. Então, na matéria ponderável, né, é a matéria do mundo físico, aquilo que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos. Então, tudo aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode segurar, né, e que a gente pode perceber com os nossos sentidos, né, a gente pode dizer que seria essa matéria ponderável. A matéria imponderável é a matéria do mundo espiritual, num tônus vibratório mais elevado, que não nos é dado perceber. Então, a gente não consegue visualizar, né? Ela é mais sutil. Então, ela forma o perispírito e as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. Quando a gente assiste Nosso Lar, né, que a gente vê
aquilo tudo formado, as cidades, aquelas coisas todas. Então, seria com essa matéria imponderável que isso tudo seria criado. Então, que também forma esse nosso perispírito, né? E tudo aquilo que a gente constrói no plano espiritual. E aí a gente teria também o fluido cósmico universal, fazendo parte aí dessa tríade da matéria, que é a matéria elementar primitiva, né? Dispersa por todo o universo. É uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. É nesse elemento primordial para a vida que vibram e vivem todos os seres e todas as coisas, constelações e sóis, mundos e almas, peixes no oceano. E a manipulação desse fluido pelos espíritos, através dos seus pensamentos e sentimentos, vai dar origem aos fluidos espirituais. Então, o fluido cósmico universal é essa matéria primitiva que vem, né, da nossa causa, né, que seria Deus, que ele dispersa sobre todo o universo. Né? Se existe mais de um universo, ele vai dispersar de forma diferente para vários universos. Né? Então, é uma matéria extremamente sutil, que a gente não consegue perceber. Mas ela é modificada. Então, por exemplo, o fluido cósmico universal do planeta Terra é um. Se a gente pegar um outro planeta, vai ser diferente. Né? Porque ele já foi modificado para aquele planeta e para aqueles seres que vão habitar aquele planeta. Então, o fluido cósmico universal da Terra, ele vem preparado e modelado da forma que nós necessitamos. E cada um vai absorver e vai transformar esse fluido cósmico de acordo com aquilo que pensa e com aquilo que sente. E aí a gente começa a refletir. Por que é tão importante a gente estudar sobre os fluidos espirituais? Porque eu recebo uma energia, mesmo modificada para o planeta onde eu vivo, o universo onde eu habito, onde eu estou reencarnada, né? Mas é uma energia pura, né? Extremamente sutil, que atua sobre tudo, não só sobre os homens, os seres humanos, mas sobre os animais, as plantas, os minerais, os vegetais e por aí vai. E aí, conforme eu penso, eu, ser humano, sou um espírito inteligente, né? Tenho a razão, consigo raciocinar. Conforme o que eu penso, o que eu sinto, eu transformo esse fluido universal. E dessa transformação eu produzo o meu fluido vital, o meu ectoplasma. Então, se a gente parar para pensar, o quão é importante manter o pensamento elevado, nos mantermos em prece, em oração, pensamento positivo, sermos otimistas, né? Fazermos afirmações, fazermos o bem, trabalharmos com a caridade, perdoando, nos livrando das mágoas, rancores, tristezas. Tudo isso é muito importante para que a produção do nosso fluido vital, né, seja cada vez mais puro, né, e seja cada vez melhor, porque é esse fluido que nós vamos usar na nossa mediunidade, por exemplo. É esse fluido que nós vamos usar quando a gente, né, intencionalmente, a gente atua mediunicamente em muitas questões. Claro que a gente recebe esse fluido cósmico universal, né, o tempo todo, é como se a gente fosse ali o bambu, né? Só que o bambu, ele é oco. Então, ele recebe a energia passa por dentro dele e se expande, né? E é uma energia pura. No Reiki a gente fala muito isso, né? Mas, no nosso caso, nós transformamos, através dos pensamentos e sentimentos, esse fluido que nós recebemos. E aí, eu vou passar agora Deixa eu só... Coloquei. Vou passar um videozinho do Haroldo Dutra falando um pouquinho sobre isso, porque ele fala de uma forma muito didática e muito fácil de entender, né? Então, acho que seria uma forma da gente entender melhor isso. Como é que funciona esse fluido cósmico, tá? Eles vão falar do perispírito. Agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica limpo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta: de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito?
E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de rumo. Interessante, né? Então, se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental, com campo, e aí ele tem que ir naquele orbe e absorver um fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né, Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra, então, que é única, né? É uma obra de arte. Toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado. Eles modificam isso e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os espíritos. Não é só do espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, o Kardec vai, uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que lhe é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação, mas se o espírito, quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Agora eu quero me parecer o que eu era 1000 anos atrás. Então, agora eu quero mais alto, mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, a questão 257, quando fala sobre, o Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido. Laço que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito, que transmite ao corpo. É isso, eu quis trazer esse vídeo do Haroldo, porque eu acho que ilustra bastante, né, essa questão que a gente está estudando aí, a questão do espírito, do perispírito e do corpo físico. Então, o perispírito, como ele falou, seria esse elo, né, entre o meu espírito, que é o princípio inteligente, né, e o meu corpo físico, que é onde eu vou viver essas experiências que eu preciso, né, para regressar, né, para minha fonte, para a fonte que me criou. Então,
Acho que hoje a internet está ruim, toda hora alguém cai aqui, precisa entrar novamente. Então, a gente precisa entender, né, essa questão dos fluidos, né? Entender que todos nós recebemos esse fluido cósmico universal o tempo todo, jorra sobre nós o tempo inteiro, está no ambiente, a gente acolhe, a gente recebe essa energia, né? Se a gente parar para pensar, né, como esses fluidos e essa energia que a gente produz, que a gente transforma através do nosso pensamento, do nosso sentimento, influenciam a nossa vida e o nosso desenvolvimento espiritual, é só a gente parar e pensar. Quando você está, por exemplo, numa casa espírita, quando a gente está no Renascer, que é um ambiente de oração, de fé, lá você se sente em paz, você se sente bem, porque os pensamentos e os sentimentos muitas vezes estão vibrando, né, de forma que a gente sente que o fluido usado ali naquele ambiente, manipulado naquele ambiente, é um fluido mais positivo. Agora, se a gente vai para um lugar onde a gente percebe que tem muita bebida, droga, pessoas com pensamentos negativos, sentimentos negativos, a gente se sente mal. Tem pessoas que chegam a sentir enjoo. Isso tudo são questões energéticas. Mas nós somos responsáveis por esse fluido que nós manipulamos, porque nós recebemos um fluido puro, né? Moldado para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente precisa usar. Então, se eu, através dos meus pensamentos e sentimentos, posso transformar esse fluido, eu preciso repensar. Eu preciso repensar como eu estou pensando agora, quais os tipos de pensamento que, vez ou outra, pairam sobre, né, pairam em mim. Eu me pego o tempo todo remoendo, né, negativa, pensando coisas ruins, muito preocupado o tempo todo, vivo no passado ou vivo só no futuro, né? A gente precisa repensar isso. Quais os sentimentos que a gente tem para que a gente consiga utilizar da melhor maneira esse fluido puro que a gente recebe e que a gente assimila do ambiente, né? Da mesma forma que a gente também é responsável com o fluido que a gente produz e que a gente emana no ambiente onde nós estamos. Então, se a gente entende isso, fica mais fácil, né, para que a gente possa se trabalhar. Porque nem todos os dias estaremos bem, né? Nem todos os dias a gente está com pensamento 100%, sentimento 100%. Mas tendo conhecimento, a gente volta, né, e faz aquela higiene mental, a gente vai rezar, vai fazer uma prece, vai tentar elevar nossos padrões, né, para que a gente possa aproveitar esses fluidos da melhor maneira, tá? Hoje eu não trouxe muitas coisas para a gente discutir, porque eu queria abrir, né? Porque eu sabia que a Ana também tinha o compromisso dela depois, e eu queria que vocês complementassem, acrescentassem, para que a gente pudesse ter tempo para debater e não acabar muito tarde. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ana, Pedro, Índio, Sheila, qualquer pessoa. Pedro, você não vai falar nada, Pedro? Não acredito. Por que você acha Porque que você eu... contribui, ué, você me ajuda. não, eu entendi que você acha que eu falo demais. Não, claro que não. É porque você Aí, entende bastante, então você vai poder contribuir muito. não, aí eu vou ficar calado, então. O fluido cósmico universal, como foi falado, ele participa da constituição do perispírito. Por isso é que, quando você se desloca para um outro planeta, em decorrência dessa transmigração, ele vai ter que se adequar à nova realidade naquele outro planeta que também já está organizado, e você vai ter que entrar naquele sistema e lá vai ter uma mudança da sua constituição. E pode ser, naquele novo planeta, você ter esse formato hominal que a gente acha, né? Pode também ser um formato de um lagarto, pode ser um formato de um cetáceo, aí você vai ficar dentro d'água, e isso tudo vai fazer com que você tenha necessidade de uma nova adequação.
né? Quer dizer, não daria para dizer assim, eu vou sair do planeta Terra, vou evoluir, vou para Saturno, vou para... Direto, não vai. Entendeu? Você vai ter que refazer todo o seu perispírito para você poder estar vivendo naquele planeta. É Né? tudo uma Isso é um fato. readaptação, né? Uma Isso, readaptação. isso é um fato. E aí eu fico questionando um extraterrestre. Ele vem de outro planeta. Ele está com uma formação diferente da nossa. Aí vai dizer assim, bom, ele vai atuar no nosso planeta. Ele pode, porque a constituição dele é diferente da nossa. Ele vai ter que se armar de alguma energia ou alguma carapaça ou alguma coisa que vai fazer com que ele possa ter o contato conosco. Por isso, a grande maioria sabe, esses discos voadores, esses seres, não podem ter contato conosco. Por quê? Não estão preparados para esse tipo de ação. Ou, quer dizer, se você fosse morar debaixo d'água, debaixo de uma cidade intraoceânica, você teria que ter um aparelhamento, né, todo especial para você conseguir aproveitar o oxigênio dali. Tinha que ter todo um preparo. Você, como está nós aqui na crosta da Terra, não teríamos como viver debaixo do oceano. Quer dizer, é a mesma coisa, é comparativo, né? Tem que haver todo uma forma nós que estamos aqui na Terra, né, nós viemos com essa constituição, viemos prontos para a existência nesse planeta. Né? Da mesma forma que a gente precisaria se readaptar para viver num outro planeta, eles também têm que se readaptar para conseguirem agir aqui. Então, não é tão simples assim, né? E também, eu penso, eu até coloco, já que nós viemos evoluindo de outros seres que já tivemos na primeira dimensão, segunda, terceira, ou estamos na nominal, a gente foi constituindo o nosso sistema, o nosso corpo, nesse processo. Provavelmente, em outro local, vai ter que ser feito muito semelhante, porque a lei funciona em todo um processo, em todo o universo. Deus, quando cria, não seleciona A, B ou C para ter melhor ou pior situação. Então, vai se repetir o que está sendo, que foi feito aqui. Já estivemos com minerais, como vegetais, e estamos hoje com hominais. Então, nos transformamos para atingir esse tipo de que hoje até onde estamos hoje em termos de evolução. Sim. Saímos do ar. Viu? Falei que você ia contribuir. Não. Muito bom. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Eu sei que, né, tem muita gente que estuda aí há muito tempo, né? Que gostaria de fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa. Não? Hoje está todo mundo sabendo. Continuando nesse planeta Terra, né? Aí nós temos uma organização e o nosso tem uma liderança maior e eles estão atuando e eles estão num processo muito maior. Por esse fato, também eles não podem estar conosco, senão só quando nós estivermos em corpos mais sutis. Corpo denso não tem espaço para ter acesso a seres evoluídos. Pode pegar gente bem rudimentar, né? É verdade. A comunicação seria muito mais mental, né? Aí a pergunta seria: Jesus pode voltar? De forma nenhuma. Não tem condição. Né? Difícil essa perspectiva, essa possibilidade. Da maneira material, não. E seres que são responsáveis pelo projeto Terra, da mesma forma. Né? O Lael deve estar por aí ouvindo também, pode falar que ele tem Hoje não tem, não. Não tem, não?
Hoje acho que ele não entrou, não. Aham. Então, a gente vê que tem razões. A gente entendendo isso, não pode ficar viajando na maionese achando que vamos ter acesso. Lá no Renascer, se vê discos voadores, vemos também seres, mas eles se fazem ver e Sim. não estão em contato conosco. Eles simplesmente mostram, olha, não dá tchauzinho, não. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, tá certo? Para dar confiança, acreditar que a gente está sendo assistido. Mas, por outro lado, também tem que ter cuidado, porque não é a amorosidade, mas sim, se eles tiverem uma situação de conhecimento, mas não moralizado, aí pode causar também prejuízo. Então, a gente tem que ficar nem tanto, nem tão pouco, sempre procurando observar o que nós estamos vendo, se é correto e é benéfico para nós. Sim, porque às vezes a gente se empolga, né, com essa questão aí dos extraterrestres, né? E acha que por eles serem de outros planetas, que a gente que é segurança para que sejam seres positivos, né? Mas Não o que é, não você são. falou, não moralizados, não são, né? Eles também estão em evolução dentro do planeta deles, né? Nem todos, né? Isso aí, isso aí. E assim, é importante, eu penso muito nessa questão da produção do nosso ectoplasma, porque a gente recebe esse fluido puro, né, dentro dos ambientes, e a gente transforma esse fluido. E quando a gente trabalha mediunicamente, esse fluido também é utilizado, né, na cura dos pacientes, né? E a nossa responsabilidade também na coprodução, né, desse ectoplasma. Então, a Isso gente me pode chamou até piorar o paciente, né? exatamente, Podemos Ana. até atrapalhar a saúde do paciente Exatamente. também. Então, quanto mais nós vamos entendendo esse processo, eu acho que a qualidade do nosso trabalho e, por consequência, o trabalho do local onde estamos, no caso, o Renascer, onde estivermos, vai aumentando a sua potencialidade, porque você deixa de ser assistido por seres de grande evolução e permitindo que nós possamos, por nós mesmos, fazermos os trabalhos. E lentamente a gente vai vendo que as coisas vão se realizando, mas realizando por nosso meio. Nós temos o potencial, é que a gente não acredita. A gente tem sempre aquela ideia de que eu tenho que ter o meu mentor, eu tenho que ter o ser maior, alguma coisa, e eu sou simplesmente um doador. Sou o doador, sim, mas eu sou sou mais do que o responsável pelo doador. que eu estou doando. Exatamente. Eu sou responsável pelo que eu estou doando. Por isso, esse estudo que você está fazendo, que nós estamos participando, é importantíssimo, porque você começa a acreditar o que dizem. Você é Deus em ação. Exatamente. Exatamente. E assim, se o nosso espírito ele é criado dessa causa primária que é Deus, né, que é a inteligência suprema e nosso espírito é fonte inteligente, né? A gente tem em nós todo o potencial, né? Claro que a gente não vai saber tudo, a gente tem a ignorância, mas conforme a gente se desenvolve, a gente estuda, né? Nós vamos diminuindo essa ignorância e vamos percebendo exatamente isso, que nós somos co-criadores com Deus, nós somos Deus em ação, Deus se manifesta através de nós, né? E a gente tem uma possibilidade gigante para o bem, basta a gente querer, né? E essa é a evolução, a iluminação. Sim. Quer dizer, a gente fica esperando uma transformação muito grande em nós, maior, e faz. Não, temos que fazer aquilo que está na nossa mão. A espiritualidade vai nos dar, nós vamos receber aquilo que podemos fazer de melhor. E se fizermos, nós estamos crescendo. E crescendo, vamos estar sempre projetando nas próximas vidas condições cada vez
maiores. Nós falamos da outra vez, ficamos preocupados, começa tudo de novo, cada vez uma nova encarnação, começo a aprender tudo de novo. As pessoas que se pronunciaram na outra sexta-feira, médios que têm um potencial grande, adquiriram isso como? Em trabalhos já realizados, mas começando a mediunidade vai sendo tratada, manipulada, ajustada novamente, mas para aquele momento. O problema todo não é a mediunidade em si, mas a forma que a coisa vai acontecer para se igualar com o todo daquele conjunto que você já está participando ali. E é importante a gente também saber que aquilo que a gente conquista é nosso, né? O que a gente ganha de evolução, a gente leva com a gente, né? O nosso espírito, a gente vai mandando essas informações para ele, vamos dizer assim, né? E ele vai acumulando essas informações para próximas encarnações. Por isso que também ter esse entendimento também faz com que a gente respeite as pessoas que ainda têm certas dificuldades e a gente também entenda que ainda falta muito. Tem pessoas que estão lá na frente, já estudaram muito, têm muito conhecimento, já conseguiram evoluir, se desenvolver, né? A gente observa, por exemplo, o Chico Xavier, né? Um médium como ele, né? A gente está longe disso, né? De ter uma essa pureza espiritual que ele demonstrou, né? Aqui enquanto encarnado. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Com certeza ele fez muito disso antes de chegar a ser Chico Xavier, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é válido, porque se eu não souber que tem um Chico Xavier, que tem um Divaldo, eu vou ficar achando que eu sou o dono da cocada preta, que eu domino, eles são muito maiores. Daí você, se ele fala que é Cisco, ele não é Francisco, ele é Chico Xavier, ele é Cisco, é muito pequenininho. Se ele é isso, eu não sei. Imagina nós, não. Agora, uma coisa também para a gente pensar sobre o fluido, sobre o nosso ectoplasma, né, o fluido que a gente produz, quando a gente pensa também, por exemplo, nas energias de Umbanda. Eu sei que a gente está estudando sobre o kardecismo, mas é importante a gente pensar. Tudo é igual. O problema que a gente está sempre dizendo em Umbanda é porque a codificação de Umbanda ainda não se fez. Então, estão todos organizados no sistema Kardec. Sim. Porque o astral não é... o Umbanda é um astral diferente. Tudo igual. Tudo igual. Mas o que eu ia dizer, assim, eu concordo com você, Pedro. E, né, tanto que as entidades se manifestam no centro de Umbanda, como vovô, caboclo, criança e tal, e em outros centros eles dão outro nome muitas vezes, outra roupagem, a gente sabe disso. Mas quando a gente pensa assim, vou tomar um banho de ervas, vou fazer um defumador, não sei o quê, tudo isso também ajuda, né, na purificação dessa contaminação que às vezes acontece, né, do fluido do ambiente. E depois a gente vai estudar sobre isso, sobre a formação da nossa aura e tal. E a gente percebe o quanto tudo está interligado e o quanto, mesmo a gente trazendo isso tudo dentro de nós, pronto, vamos dizer assim, né? Porque nós temos essa origem divina, a gente pode até não acessar isso, né? A gente pode até não lembrar disso, mas a gente tem internalizado isso tudo dentro da gente. Mas como Deus, né, a espiritualidade, eles têm tanta misericórdia que eles vão colocando meios da natureza e da gente conseguir melhorar e aprimorar esses fluidos. Aí a gente tem aí a psicologia que ajuda, né, para a gente refletir melhor sobre nossos sentimentos, as nossas emoções e transformar, o autoconhecimento, autoaprimoramento, reforma íntima, as ervas, né? A gente tem tanta coisa, tanto recurso, né, para usar a nosso favor, para ajudar nessa purificação também, né, nesse bem-estar fluídico. Gi? Oi. Não, rapidamente, só porque eu estava comentando do fluido e de seres de outros orbes, a gente tem que lembrar também da questão da multidimensionalidade, né? Que a gente fica com a cabeça muito na terceira dimensão, mas tem outros seres que conseguem trafegar com naturalidade entre algumas dimensões e muitas vezes já não conseguem se manifestar aqui na nossa terceira, né?
Então, às vezes, a gente fica muito apegado nisso. Ah, porque eu tenho que ver, porque eu tenho que tocar. Mas, muitas vezes, isso não é possível pela questão de serem seres que trafegam em outras dimensões que a gente ainda não consegue acesso, né? É verdade. Exatamente, bem colocado. A Mas, Fátima... mas, Oi. mas mesmo esses seres em outras dimensões, as leis são as mesmas e o fluido cósmico universal é o mesmo e o ectoplasma é o mesmo, Sim. só numa Mais dimensão, sutil. numa frequência diferenciada. É. Mas eles são iguais a nós e você tem condições de subir até onde eles estiverem, caso você tenha domínio, possibilidade para isso. E a gente percebe isso às vezes até no trabalho, quando a gente, né, faz os comandos, por exemplo, para que a pessoa consiga perceber a luz que tem, né, a sua luz, né? E a gente vai subindo a vibração para que a pessoa consiga perceber a sua luz, né? E quanto mais a gente entende isso, isso vai fazendo sentido para a gente. E aí o trabalho fica mais tranquilo e a gente se sente mais capaz de realizar aquele trabalho com mais segurança, né? Eu falo isso até para as pessoas que às vezes têm medo, né, da questão mediúnica, porque, né, como a Priscila está falando de vibrações e tal, nós temos partículas em diversas vibrações, mais evoluídas e mais evoluídas, né? E a gente pode atingir todas elas, depende da nossa vontade, né, da nossa consciência. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha mais autorresponsabilidade também, né? A Fátima até colocou aqui no chat que como é importante a gente repensar essas questões para a responsabilidade do trabalho mediúnico. Porque, como a Ana falou, a Ana trabalha na salinha de cura lá do Renascer, né? Ela manipula ali, desculpa, fluidos, né, para ajudar na cura física né, muitas vezes das pessoas. A gente sabe que tudo começa no plano espiritual, mas também fisicamente. Quando a gente dá um passe em alguém, né, na entrevista ali, quando você está ali conversando no início, quando a pessoa chega, você está ali fazendo... Existe uma troca fluídica, né? E os espíritos que estão ali naquele ambiente usam, mesmo que você não esteja trabalhando mediunicamente, né? Usam esses fluidos para o trabalho que vai ser feito, para a cura, né? Então, desculpa. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que tipo de fluido que eu emito, né? O padrão mental e energético que a gente mantém para o trabalho, né? Tudo isso, a gente precisa pensar muito nisso, porque se eu fico, né? Como a gente já falou antes, né? Mas eu fico até sexta-feira como se não houvesse amanhã. Aí no sábado eu tô lá de branquinho, né? Eu vou doar o quê, né? O que eu vivi até a sexta-feira? Quais foram meus pensamentos, meus sentimentos? Não é porque eu tô de branco lá no Renascer que vai mudar esse padrão energético de uma hora para outra. Então, são questões que a gente precisa pensar, porque é muita responsabilidade você atuar no campo do outro e você doar energia, né? Se você tem consciência que o seu fluido, né, você não está produzindo um fluido saudável, né? Como é que você vai doar? Você vai doar o que para o outro? Isso é muita responsabilidade. Isso me chamou muita atenção, por isso eu nem coloquei muito conteúdo hoje, que eu queria mesmo conscientizar para isso, sabe? Concordo. E eu fico imaginando que a gente diz assim, eu vou trabalhar mediunicamente somente quando eu estiver, no caso, renascer ou onde eu estiver trabalhando. Mas esses meios que nós temos não só são para ser trabalhados dentro de um centro, é o tempo todo na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ou seja, a gente tem que estar de tal maneira envolvido nesse propósito, porque você está fazendo transformações em você e no sistema que você está participando. Tá certo? Exatamente. E quando tem um trabalho que a gente conhece, você sai, às vezes, do plano físico, sobe para o plano astral, mental inferior, mental superior, e o trabalho no búdico, você vai estar numa potencialidade violenta. Se você tem essa consciência, se você detém essa instrumentalidade desses fluidos, você faz trabalhos de uma potencialidade muito grande. Então, se a gente
conhecer, estudar, desenvolver, você pode fazer a sua vida se tornar muito mais tranquila, porque você aciona o sistema ao seu redor. Exatamente. É isso aí. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Falei demais. Não. Falou nada, foi importante, Pedro. A Ana ia falar, agora Não. tirei. Não, Ana, pode falar. Não. Tá tudo perfeito. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Acrescentar? A minha internet está oscilando pra caramba, é a Bárbara. Oi, Não sei Bárbara. se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, que ela começou a cair agora pra caramba. Eu, Joga assim, o fluido ouvindo... universal. Olha, hoje eu tenho falado com a Gisele que cada semana acontece algo que a gente começa a orar e vigiar mesmo e a pensar em algumas coisas. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Tá? E aí, assim, ouvindo o Pedro falar e assim, concluindo, é um assunto que eu acho muito denso, assim. Eu falo isso porque eu não tenho muito entendimento ainda, estou começando a estudar, então você meio que fica um pouco perdido ainda em algumas questões. Mas eu acho que o que você estava falando e que complementa muito bem, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que ela diz que quanto mais informação, maior a responsabilidade. E eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouco em mente, até pelo que o Pedro explicou sobre a questão da gente ir conhecendo para a gente sair desse estado de ignorância. E aí a gente começa a pensar realmente o quanto isso requer uma responsabilidade. Não é uma coisa de você querer atuar de qualquer maneira, ou a forma como você atua requer muita responsabilidade, até pelo que você vai ganhando de conhecimento em cima disso. Então isso ficou um pouquinho para mim. A minha fala só nesse sentido mesmo, que ainda estou entendendo algumas coisas, mas eu acho que isso sempre veio muito nos estudos que eu faço, da responsabilidade, né? Muito bom, Mas Bárbara. não fique se sentindo, não tendo. Diz assim, eu tenho esse poder. E eu vou adquirir no momento, cada vez que eu me preocupar em me envolver e buscar. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso quer dizer o seguinte, quando eu estiver em condições, e a condição quem dá é você, você abre, porque eles estão prontos para ajudar. Eles vão mostrando condições e as coisas vão acontecendo. E aí vai chegar próximo de você pessoas que vão te orientar, livros que são necessários, outros fatores que vão te dar essa potencialidade. Mas o que é difícil para nós a gente diz que somos coitadinhos. E sermos coitadinhos implica em dizer, eu não posso. E aí você bloqueia. Ao contrário, você diz assim, nem tem medo, né? Não tem medo, lógico. Eu sou Deus em ação. Deixa comigo que eu vou fazer. Com certo limite, lógico, mas dentro da nossa potencialidade. Aquela história que eu sempre falo, aquele do monte, fé do tamanho do grão de mostarda, tira o monte daqui e vai para lá, isso é verdade, só que a gente não acredita. A nossa fé não é nem de tamanho de um grão de mostarda. Não, pode até ser, mas a gente não corta, não vai acontecer. Pronto, não vai acontecer mesmo. Bárbara, né? É a Bárbara. A Bárbara é do Rio também, Ana. Que legal. Bárbara, isso que você está falando. Ela é Bárbara, né? Então, Bárbara, isso que você está falando é uma realidade. Quando você começa um estudo, muitas coisas você não entende, às vezes não. Porque tem vários conceitos envolvidos aí, e de repente você que está começando ainda é difícil de entender, porque a Priscila fala de multidimensionalidade, aí o outro fala de vibrações e não sei o quê, e aí parece tudo muito meio... Aos pouquinhos, você vai vendo que tudo vai se encaixando, né? A Gisele deve daqui a pouco trazer conceitos como corpos mais sutis, que nós não temos só o corpo físico, e outros
outros corpos mais sutis, além do perispírito, né? Do corpo físico e do corpo astral. Então, isso vai te dando uma visão mais ampla. E aí são conceitos que você, aos pouquinhos, com o estudo, vai entendendo melhor. Mas vá com calma, não fique preocupada, que você vai entender tudinho no final das contas. No final das contas, a gente não Obrigada, sabe quando gente. é alguns milhões de anos. Tá ótimo, mas o que você falou tem razão, Pedro. As pessoas aparecem, os cursos aparecem, os livros certos aparecem, parece que as coisas vão realmente indo por um caminho que vai se abrindo. Muito obrigada. É só para ter uma ideia, eu tenho uma amiga que é meio bruxinha. Ela tem uns amigos assim, diferente de mim. Sair, tá? Aí Tá bom, ela precisava desenvolver. Ela, ali na Avenida Rio Branco, em frente à Biblioteca Nacional, uma pessoa abordou e disse assim: esses livros aqui são para você. E os livros que foram entregues a ela eram aqueles que ela precisava, estava buscando conhecer os assuntos. É isso aí. Quando o mestre está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente. O Índio acho que quer falar alguma coisa também. Diga, Índio. Tem que abrir só teu ouvido. Bom, às vezes a espiritualidade parece complicada, difícil, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, até no grupo hoje aí, de repente, se ele quiser falar alguma coisa, que ele ia em direção ao centro da cidade e viu um senhor caído. Parou, tentou socorrer de todas as formas, não conseguiu. Quer dizer, ele fez o que ele podia, mas o senhor acabou falecendo. Ele ficou meio chateado, achando que não tinha feito a parte dele. Só que às vezes aquilo ali é usado para ver o tamanho do coração, da boa vontade, da atitude que a pessoa tem. Então a espiritualidade usa a gente o tempo todo. Às vezes com um pequeno detalhe ou algumas coisas grandiosas. Então, às vezes parece complicado a espiritualidade, mas não é. Eles querem saber se você está evoluindo. A gente não vai ser, talvez não, outros podem ter mais, né? Chico Xavier, um outro médium famoso, que fez um grande trabalho, mas às vezes você faz seu trabalho pequenininho, mas você mudou, se transformou, é isso que eles querem. Então, é só para ilustrar que você fez um bom trabalho, fez a sua parte. Quantas pessoas iam passar ali e não iam fazer nada? Então a gente tem que estar atento aos detalhes. É uma coisinha pequenininha que vai fazer uma diferença muito grande na nossa evolução. Às vezes um irmãozinho que vem nos perseguindo há muitos anos, há muitas encarnações, aí vem uma atitude daquela e fala: pô, é diferente. Olha o coração, tá diferente. Né? Então a gente vai evoluindo nas pequenas coisas. Boa noite, Gabriel. É isso aí. Vamos evoluindo nas pequenas coisas, né? Cada curso, cada dia que a gente estuda um pouquinho, a gente evolui mais. E é importante, né, a gente ter a consciência de que tudo que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Não adianta ficar só no nível das ideias, né? A gente precisa trazer para aplicar na vida, né? Porque, assim, às vezes a gente estuda várias vezes a mesma coisa, mas a gente tem dificuldade de exercitar aquilo, né? Todos nós, não estou me excluindo, não. E aí a gente precisa tentar colocar isso em prática, cada vez mais em prática, né? Quem me chamou? Foi eu, Gui. Oi, Gui. Eu também chamei. Deixa só ele falar. Mais alguém? Você fala, pode ser? Pode. Então tá. Vai, Gui. Não, só para falar que a situação que o mestre colocou agora aconteceu comigo, né? E a primeira pessoa que eu pensei foi nele quando eu cheguei em casa. Falei, cara, tem que falar isso com alguém. Aí falei, eu vou falar com o Índio, porque é tipo meu mentor mesmo. Tem coisas que eu só consigo falar com ele. Ele sabe disso. Mas depois que a gente conversou, ele me mandou um áudio e me acalmou bastante, porque foi uma situação bem forte mesmo. Eu não esperava passar por isso, mas enfim. Obrigado. Isso tudo tem feito muito bem, entendeu? E
com certeza eu consegui me ver mais evoluído ajudando aquele senhor. Infelizmente, né, a mim, eu poderia pensar que ele poderia voltar, mas como ele não voltou, espero que ele esteja melhor agora. É só isso mesmo. Ele cumpriu o tempo dele, né? É isso. Exatamente. Ana, obrigada, Gui. Pode falar, Ana. Então, o Pedro falando aí, quando você está pronto, as coisas começam a aparecer, né? Hoje eu comprei um livro um amigo nosso, né? Que chama Co-Criadores do Universo. Você falou isso o tempo todo. Eu falei, meu Deus, nada acontece por acaso. E eu, assim, em casa, eu estou estudando mais, né? Eu estava no YouTube, me apareceu uma palestra falando sobre Kuan, que é a deusa da misericórdia, né? Quando eu abro hoje, eu acho uma foto, um livro dela. Minha mãe estava do meu lado, eu falei, meu Deus. Aí agora eu estou ligando, as coisas estão aparecendo mesmo para você estudar, para você participar, né? Sendo muito legal essas aulas também. Autoconhecimento mesmo, para você aprender e colocar em prática. Aí você é o criador do universo, né? Colocar em prática tudo que você aprendeu. Isso aí, isso aí. É? Isso aí. Ô, Ana. Oi. Ana Fon. Oi, quem está falando? Se você gosta, se você se identificou muito com a Kuan-Yin, eu acho que você ia se identificar muito se você fizesse o Reiki Karuna, porque tem muito a ver com ela também, uma coisa para você pensar. E quem está falando é Priscila? Eu também. Tá É Priscila. Eu tive uma identificação total com ela quando eu fiz o Karuna. Até hoje está uma coisa muito forte. Acho que você ia gostar. Há muito tempo atrás, eu não tive condições de fazer Magnify Healing, né? E agora está aparecendo direto para mim. Eu abro alguma coisa, sei lá, escrito. Falei, meu Deus. Aí hoje, eu tinha tirado uma foto dela há muito tempo, mexi no telefone e apareceu a foto. Falei, meu Deus, que cara aí. É isso, as coisas vão aparecendo de acordo com o que a gente está aberto e disponível, né? Por isso que é tão importante a gente estudar sobre a mediunidade, porque os espíritos que vão atuar através de nós na mediunidade, quanto mais ferramentas a gente tem para oferecer, quanto mais conhecimento, como o Pedro falou, mais tranquilo, mais fácil a comunicação e melhor o nosso trabalho mediúnico. Você tem que estar aberto, né? Sim. Mas cada um, né, Gisele? Cada um tem uma sensibilidade, uns para o reiki, outros para as coisas naturais, por isso são muito mais próximos à Umbanda, isso. E outros pelo sistema intergaláctico, viajando nas galáxias aí. E não fica a gente, não devemos ficar olhando o outro. A gente tem que olhar a gente, o que é que nós somos mais sensíveis. Se o outro está bem viajando lá pelas galáxias, façamos o nosso natural, o melhor que a gente puder, terra a terra, o melhor sistema que eu puder, e isso vai fazer eu crescer, evoluir, desenvolver, me potencializar. Com certeza, né? Porque assim, cada um de nós tem a sua essência, sua história, sua trajetória espiritual. Né? Então, de acordo com aquilo que a gente vivenciou em outras vidas, com a nossa bagagem espiritual mesmo, né? A gente vem com uma predisposição. Por isso que muitos se identificam com a Umbanda, outros com ufologia, outros com os mestres, e né? Tem espaço para todo mundo evoluir. A gente precisa encontrar a nossa essência dentro do caminho que a nossa alma escolhe, né? É isso aí. Não devemos nos desprestigiar. Temos condições naquilo que vai nos sendo dado a cada passo que fizermos, sem preocupação. O problema é que a gente tem que perder medo e fazer acontecer aquilo que está na sua frente. É para fazer. Nós viemos com planos estabelecidos. Não diz que nós não cumprimos nem 90% os planos que fizemos antes de reencarnarmos. Se nós fizermos aquilo que foi projetado, não se preocupa. Teve uma palestra a respeito do carvalho, de uma árvore. A gente não precisa sair da árvore, tem que ver a semente, tem que ver a raiz, tem que ver a terra.
faça as coisas que a árvore precisa e você cumprirá a sua tarefa. Isso aí. Tudo tem seu tempo, sua importância, né? Gente, mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Não? Então, só lembrando, na semana que vem nós não vamos ter nosso encontro aqui pelo Zoom, porque eu não vou poder, mas eu vou deixar gravado a aula, gravada, né? A aula, e vou colocar lá nos grupos para vocês assistirem. Aí, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar, podem mandar pelo WhatsApp, ou então a gente tira a dúvida na próxima sexta. Tá bom? Combinado? Nós não podemos perguntar no vídeo, não? Pro vídeo pode. Se o vídeo responder, gente, corre. Tá bom? Então vamos lá, Ana. Você faz a prece final pra gente? Então. Fechar os olhos. Fechar os olhos. Nesse momento, venho agradecer a toda a espiritualidade que esteve presente, né? Nessa aula da Gisele de hoje. Agradecer também a presença dos encarnados, que eles possam ter aprendido muito por tudo isso que foi passado. Que nós possamos ter um semana de muita paz, muita luz e continuar ajudando da melhor forma possível nossos irmãos aqui na Terra com o nosso conhecimento. Gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória, dos nossos erros, da doença e a morte. E assim seja, assim será. Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Boa Cheio de noite. beijo. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, gente. Semana. Tchau. Aproveitem o restinho do namorado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem não tem namorado, aproveita para pedir Santo Antônio. Vambora. Quem tem namorado, quem casado. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite. Beijo.